iniciou. Então, vamos lá. Então, assim, a cronologia do Opus Dei se mistura com a história de São José Maria, que é o seu fundador. Imagino, assim, que muitas histórias assim, de várias congregações, né, vários religiosos, se misturam um pouco com a história do próprio fundador, certo? E não é diferente na obra. Fala-se que a história dele é a pré-história da obra, né? Toda a história de vida dele. E da onde se conhece a história de vida dele, muito vem sobre textos de caráter autobiográfico que ele foi escrevendo ao longo da vida e foram tirados seus apontamentos íntimos, ou até de recordações posteriores. Esses apontamentos íntimos são textos que ele escreveu refletindo aspectos da sua vida espiritual e também dos primeiros passos apostólicos, né, do primeiro trabalho que ele viveu. Então, assim, acontecia alguma coisa, ele escrevia, ou aconselhava alguém, ou alguém o aconselhava, ele escrevia, ele ia anotando. Então, a maioria foi feito entre 1930 e 1940. E também, assim, como ele é um santo atual, né, ele nasceu em 1902, assim, tem muitas pessoas que conviveram com ele, que estão várias vivas até hoje. Então, tem muitos livros, assim, se você for ver a bibliografia sobre ele, sobre a obra, é enorme. E porque tem muitas pessoas vivas, né, que vão escrevendo sobre o convívio com ele naquele determinado momento. E cada um com a sua visão, né? Então, vamos começar assim a falar sobre a vida dele mesmo. Ele nasceu em 1902, na cidade de Barbastro, que fica no interior da Espanha, e 4 dias depois foi batizado na catedral da cidade. Quando ele tinha 2 anos, ele ficou muito doente, né? Até aí era uma criança normal, saudável, travessa e alegre. E para quem conhece sobre temperamento, dizem que ele era colérico, né? Então era uma criança, né, colérica, assim, cheia de energia, né? Mas aos 2 anos ele começou a ter febres muito altas. E depois de várias tentativas de curar, o médico disse que ele morreria, não passaria daquela noite e era dado como morto, né? Era uma época em que as crianças muitas faleciam, né? E então os pais começaram a rezar, rezaram muito, e durante uma novena Nossa Senhora, eles prometeram fazer uma peregrinação ali a Nossa Senhora de Torre Ciudad, que era uma ermida situada nas montanhas próximas. Daí, quando o médico retornou no dia seguinte para saber que horas ele tinha falecido, ele estava bem, tinha sido curado. Então, né, um tempo depois, os pais fizeram a peregrinação que tinham prometido, e por onde só podia se chegar por caminhos estreitos e perigosos, espinhadeiros, né? Era uma viagem difícil, porém eles cumpriram a promessa, e com o pai dele, que chama-se José Escrivá, ele foi a pé, e a dona Dolores com o menino percorrendo a cavalo. Então foi uma viagem bem penosa, mas que valeu a pena, certo? Então, como eu falei, né, a família era formada por Dona Dolores e o senhor, que era dona de casa, e o pai José Escrivá, que tinha uma loja de tecidos e chocolate. E também pela irmã mais velha, a Carmen. Depois foram nascendo várias irmãs de São José Maria, que era Assunção, Lolita e Rosário. Porém, as 3 faleceram logo, assim, enquanto ainda eram muito crianças. E antes dele completar 11 anos, as 3 já tinham falecido. E ele, aos 11 anos, né, já tinha passado pelo falecimento das 3 irmãs mais novas, falava, né, que o próximo ano era a vez dele falecer. Ele via os irmãos falecendo e falou, uma vez vai chegar a minha vez. Porém, a mãe respondeu, né, que para algo grande, Nossa Senhora te deixou nesse mundo, porque estava mais morto do que vivo, né, recordando a cura milagrosa quando ele tinha 2 anos.
Então, mais ou menos nessa época, quando ele tinha uns 11 anos mais ou menos, o negócio do pai começou a correr mal e a empresa faliu, né? Tiveram que se mudar para Logronho, se perderam todos os bens, e o pai foi recomeçar em Logronho, trabalhando numa loja, né? E ele tinha encontrado trabalho lá e se mudaram para lá. E quando ele tinha 15 anos, em um dia de inverno, ele saiu cedo de casa, estava caminhando, tinha nevado muito, e a neve cobria as ruas. Ele reparou pegadas na neve, tinham pegadas na neve, porém eram pegadas de pés descalços. E ele foi atrás dessas pegadas e viu que era de um frade que caminhava descalço, oferecendo aquele sacrifício a Deus. Daí ele pensou, né? Ficou surpreendido com aquilo, pô, alguém andando descalço na neve, e pensou: se os outros fazem tantos sacrifícios por amor a Deus, não serei eu capaz de lhe dar nada? Então, isso aos 15 anos, era um jovem ainda, e começou a sentir essa inquietação, né, que Deus queria algo dele, o que era. E a partir de então, começou a ir à missa todos os dias, a confessar-se com frequência. E sentia que Deus lhe pedia alguma coisa, e ele, em suas orações, conta, né, que ele sempre pedia a Deus para que fizesse ele ver o que Deus queria dele, né? Senhor, que eu veja. Nisso ele decidiu ser sacerdote, apesar assim que ele na cabeça dele ele gostaria de ser arquiteto e o pai gostaria que ele fosse advogado, mas ele decidiu ser sacerdote por causa dessa inquietação que ele tinha. E aqui vou ler sobre um desses apontamentos íntimos que eu falei anteriormente, que ele anotou em 64, né? Dei assim sobre isso. Fez-me nascer num lar cristão, como costumam ser os do meu país, de pais exemplares que praticavam e viviam a sua fé, deixando-me em liberdade muito grande desde pequeno, vigiando-me ao mesmo tempo com atenção. Procuravam dar-me uma formação cristã. Tudo normal, tudo vulgar, e passaram os anos. Eu nunca tinha pensado em fazer-me sacerdote, nunca em dedicar-me a Deus. O problema não se punha porque julgava que isso não era para mim, mas o Senhor ia preparando as coisas, ia dando-me uma graça atrás da outra, passando por alto dos meus defeitos e os meus erros de menino e meus erros de adolescente. Então, assim, ele não se via capaz de ser sacerdote, mas foi sentindo a chamada e que Deus ia trabalhando ele. Passou o tempo e vieram as primeiras manifestações do Senhor. Aquele pressentir que queria algo, acodem aos meus pensamentos tantas manifestações do amor de Deus. O Senhor foi me preparando apesar de mim, com coisas inocentes, das quais se valia para meter na minha alma essa inquietação divina. Por isso, entendi muito bem aquele amor tão humano e tão divino da Teresa do Menino Jesus, que se comove quando, nas páginas de um livro, surge uma estampa com a mão ferida do Redentor. Então, assim, ele via ao longo da vida dele pequenos sinais que Deus queria algo dele. Nisso, ele viu a vocação dele como sacerdote. Daí, quando ele contou ao pai, né, que queria ser sacerdote, foi a primeira vez que ele viu seu pai chorar, né? Pois assim, ele tinha pensado que seu filho seria arquiteto ou advogado, mas não, assim, não chorou de tristeza, chorou de alegria, afinal ele era um bom cristão, mas também assim, da tristeza, também, né, de pena, porque sabia que a vida de um sacerdote não é algo muito fácil, é uma vida sacrificada, certo? Daí, como preparação para ser sacerdote, ele estudou no seminário em Logronho e depois no de Saragoça. Se não me engano, foram 5 anos de estudos. Antes dele se ordenar, o pai dele faleceu em Logronho,
Então, ele decidiu cuidar da família. Ele era o mais velho, né? O filho mais velho. Então, ele tinha essa assim, uma obrigação de cuidar, né? Da mãe, da irmã mais velha e do... Assim, e nisso, aqui no meu histórico não tem... Nisso, quando ele era mais velho, a mãe dele teve um outro filho, que agora eu esqueci o nome, o Isidoro, se não me engano. Então, ele era um irmão bem mais novo, né? Então, ele tinha a família para cuidar no lugar do pai. Então, ele foi em 28 de março de 1925, assim, ele nasceu em 1902, ele tinha 23 anos, certo? Ele foi ordenado sacerdote lá em Saragoça, e a primeira missa que ele rezou foi pela alma do pai dele. Então, o falecimento do pai dele era algo bem recente. Né? Nisso, ele também, eu não sei a data direitinho, mas ele começa a estudar direito, ele chega a fazer a faculdade de direito, até para ser uma forma de conseguir sustentar a família, né, a mãe dele. Daí o tempo foi passando, ele foi morar em Madrid, ele foi fazer doutorado em Madrid e começou a se dedicar muito tempo a atender os doentes, dar catequese à criança nos bairros pobres. Ele ia assim, muito em hospital, no patronato dos enfermos, e também nas ruas, ia visitar os pobres, os doentes, as crianças. Lá em Madrid, se você vai passear em Madrid, tem todo assim, lugares onde você pode visitar para conhecer a história de São José Maria, sabe? Que daí vai no patronato e em outros lugares. Tá. Daí, em 1928, no começo do mês de outubro, né, no dia 2, no começo do mês de outubro de 1928, ele foi participar de um retiro lá na casa dos padres São Vicente de Paulo, em Madrid. E, assim, durante sua oração, no dia 2 de outubro, ele estava lendo, durante o retiro, ele estava lendo seus apontamentos, as coisas que ele tinha anotado, e foi quando Deus lhe fez ver o Opus Dei. Então, foi uma luz que ele recebeu no momento de oração. Isto é, Deus lhe pedia-lhe que lembrasse de todos os cristãos que devem ser santos, seja qual for a sua profissão. Não são apenas os sacerdotes que têm que chegar ao céu, também os médicos, os atletas, os professores, donas de casa, os estudantes, os agricultores, as costureiras, os astronautas. Né? Muitas pessoas tinham esquecido que Deus os esperava no céu e na terra. Então, era uma época em que, na própria igreja, assim, tinha-se essa visão que a santidade era para os sacerdotes ou para quem escolhia uma vida consagrada, uma vida religiosa. Então, ele veio, né, essa luz de Deus para ele que, assim, foi uma antiga novidade, né, que é algo, assim, que Cristo falou, que todos eram chamados a ser santos, mas, vamos dizer, tinha sido meio que esquecido ao longo do tempo. Então, assim, no começo, né, ele ficou meio, assim, extasiado, vamos dizer, com essa iluminação que ele teve. Assim, é bonito que esse dia 2 de outubro é o dia dos anjos, e meio que no momento em que ele recebeu essa iluminação, tocou o sino da igreja, que era ali próximo. Né? São pequenos detalhes, né? E ele começou a rezar mais para entender, oferecer muitos sacrifícios e também procurar pessoas que pudessem entender e receber a vocação para o Opus Dei. Então, ele começou a conversar com outros sacerdotes, com outras pessoas, né, para entender tudo o que estava acontecendo. Não foi uma ideia muito bem recebida até por vários sacerdotes, por várias pessoas. Assim, ele
ele foi um período assim muito conturbado para ele, porque ele queria, né, seguir a Cristo da melhor forma, seguir ao Papa, a Igreja, não queria ir contra, mas tinha essa ideia, vamos dizer, inovadora para a época. Então, até falam, né, que até ele tinha tios que eram, não sei se era bispo, cardeal, e mesmo assim os parentes não entendiam muito, né? Ele nunca se considerou fundador, né? Ele não se chamava de fundador, porque ele falava que Deus que mostrou para ele isso, né? Eu falei o nome errado do irmão dele, eu esqueci, gente, o nome do irmão, mas é assim, quem foi Isidoro, né, que eu tinha falado, era um amigo dele, que foi um dos primeiros a seguir São José Maria, assim, as primeiras vocações, né? Que eles eram amigos desde pequenos lá em Logronho, e assim, durante um certo período da vida se afastaram, e um dia Isidoro foi encontrar com José Maria, porque pensava que Deus lhe pedia alguma coisa, né? Que não sabia o que era, e que seu amigo de infância, José Maria, saberia dizer o que tratava. E nessa situação conversaram, né, sobre essa vocação chamada a santidade, e Isidoro fez-se da obra. Os anos foram passando, né? Isso tinha sido em 1928, né? Essa visão que ele teve. E em 1930, no dia 14 de fevereiro, quando ele estava rezando uma missa, na hora da consagração, ele teve a visão que o Opus Dei também se dirigia às mulheres, né? Na verdade, assim, foi um momento em que ele entendeu que também essa chamada era para as mulheres, porque ele não tinha enxergado ainda como faria esse trabalho com as mulheres. O que ele fala, né? Era como se uma luz que tinha... É como se a primeira luz, né, no dia 2 de outubro, que ele tinha recebido, tivesse sido tão poderosa, de tal modo ofuscante, que, em virtude do seu fulgor, não tivesse permitido captar alguns contornos decisivos do querer de Deus. Agora, habituado aos seus olhos com essa luz, Deus lhe revelava perspectivas até insuspeitas. Que ele, como um sacerdote jovem, ele tinha uns 28 anos apenas, ele não via como trabalhar a obra com as mulheres, né? Ele sempre teve um cuidado, muito cuidado para lidar com as mulheres, afinal, ele era homem, né? E tinha que guardar a castidade, né? Então, nesse dia 14 de fevereiro, ele viu como faria. Até assim, por que a nossa aula sobre Opus Dei foi dia 14 de fevereiro? Porque é um dia que a gente fala que é um dia de festa, certo? Porque é considerada a fundação da parte feminina da obra. Daí, falar sobre a primeira vocação feminina, né? Quem foi? Ele, né, fazia muitas visitas em hospitais e pedia muitas orações e sacrifícios aos doentes que ele visitava, né? Para a pessoa oferecer a sua dor para a obra, para ele, pelo trabalho dele, oferecer a Deus. E um deles, uma dessas pessoas que ele visitava, era Maria Inácia Garcia Escobar, que ela tinha tuberculose e estava muito grave lá no hospital em Madrid. E a tuberculose é uma doença que provoca muitas dores, ele pedia, né? Para que ela oferecesse, ela não se queixava por essas dores. Nisso, ela pediu também admissão ao Opus Dei e viveu santamente até sua morte. Então, a vida dela na obra foi uma vida de oferecimento pela própria obra, né? Então, é uma história bonita, assim. Apesar da pessoa estar doente, ela pode ter sua vocação. Em 1933, abre-se o primeiro centro do Opus Dei, que era a Academia
dia, que escreve assim, DYA. Para quem não entendia o que era e tal, eles chamavam de Direito e Arquitetura. Era um lugar onde estudantes de Direito e Arquitetura frequentavam, né? E faziam palestras relacionadas a esse assunto. Mas o DYA significa também Deus e audácia, né? Que ele via que para realizar tudo que ele tinha visto, tinha em mente, ele precisaria de muita audácia e também das graças de Deus. Logo que pôde, nessa academia dia, ele montou um apartamento que pudesse morar estudantes universitários, de modo que podiam falar-lhe sobre Deus e ajudá-los a serem melhores cristãos. Então, era tipo uma casa, né, onde moravam universitários, onde falavam de Deus e dava formação, né? Nessa casa também vivia uma das primeiras pessoas da Opus Dei, que se chamava Ricardo. Assim, assim, era uma casa universitária em que recebia formação, não precisava ser da obra para frequentar, entendeu? Que a vocação, cada um tem a sua, né? Daí, nos princípios, além né, para morar lá, além de estudar e tirar muitas boas notas, eles tinham que ajudar nos trabalhos de casa, né? Então, faziam a cama, limpavam os quartos, lavavam a louça, colocavam a mesa. E sempre procurando fazer da melhor maneira possível e oferecendo trabalho a Deus. Daí, em 1936, estoura a Guerra Civil Espanhola, que foi uma guerra muito, muito fratricida, muito forte lá na Espanha, onde houve uma grande perseguição religiosa. Então, assim, muitos sacerdotes religiosos foram assassinados durante essa guerra. Então, né, nessa situação, ele interrompe seus projetos de estender o Opus Dei e fazer ação apostólica a outros países, porque ele via, né, o mundo todo com centros e com pessoas chamadas à santidade no meio do mundo. Ele via que tinha que parar, e ele também, por ser sacerdote, ele corria grande perigo de vida, e ele, que normalmente, né, usava batina, sempre usava batina, ele teve que se vestir como civil e procurar refúgio em várias casas particulares. E tem vários livros que contam assim da história, né, durante a guerra. Então, ele se escondia, sei lá, uma semana numa casa de uma pessoa conhecida, outra semana na de outra. E tem uma passagem, uma vez eu li assim, que eles, né, a casa foi revistada e eles se esconderam no sótão, e foi o único lugar da casa onde não procuraram ninguém, né? Tipo, assim, questão de entrega mesmo, né? De bota nas mãos de Deus e se esconde ali, né? E chegou até uma vez, chegaram a assassinar um outro sacerdote que parecia muito com ele, perto da casa da mãe dele. Então, acredita-se que pode ter sido assassinado, assim, no lugar dele, né? Mas mesmo no meio de tantos riscos, continuou a celebrar missa quando era possível e prestar assistência sacerdotal, né? A confissão, muitas pessoas. Em outubro de 1936, ele se esconde numa clínica de doentes mentais, então, né, tinha um lugar, né, para doentes mentais, e ele finge ser um doente mental, né, colocado lá dentro como se fosse. O diretor sabia que não era, e fica lá durante um tempo. Em 1937, em março, ele se muda para um novo refúgio, que é o Consulado de Honduras, tipo a embaixada, né? Mas é o Consulado de Honduras, que, por ser uma sede diplomática, ela tinha uma relativa segurança, não poderia ser invadida. E era um lugar onde várias pessoas refugiadas, assim, estavam. Então, assim, era um espaço pequeno, onde tinha um monte de gente, certo? E ficava ele e alguns outros membros da obra num quartinho, tipo um quartinho de fundo
debaixo da escada, sabe? Esses quartinhos pequenos. Lá ele sofreu muitas atribulações e provações porque era um espaço muito pequeno e tinha falta de alimentos, né? Por você estar numa guerra. Porém, era um lugar onde ele podia celebrar a missa e ter Jesus sacramentado. Como eu falei, alguns refugiados eram fiéis da Opus Dei, como Isidoro, que era aquele amigo dele, que o Isidoro ele é de origem argentina, então ele tinha uma certa liberdade para andar fora, né? Então ele não era tão refugiado, assim, tão fugido, né? Ele podia andar livremente por Madrid e então assim ajudava em algumas coisas. E uma coisa assim muito bonita de ver que durante essa guerra ele escrevia muitas cartas às pessoas que já eram da obra, às pessoas que ele conhecia, para levar esperança para elas, né? Alegria e bom humor. Então tem várias dessas cartas assim nos livros em que também ele usava assim vários codinomes e códigos para falar de Deus para as pessoas. Ele se chamava de avô, apesar de ter 34 anos, ele era o avô e chamava os outros de netos, de filhos, né? Eita. Daí, um grande momento de dificuldade foi a passagem dos Pirineus, assim, vendo nessa situação toda de perigo, ele decidiu, ele até assim demorou, né, para decidir, porque ele não queria ter que fugir, mas ele decidiu fugir da área da guerra, né? Cadê? Então, eu me perdi aqui. Ele decidiu passar para outra zona do país, porque é o seguinte, a Espanha tinha uma área tomada pelos comunistas e uma área que não estava. Então, ele estava em Madrid, que estava tomada, e tinha que ir para outra parte. Então, o único meio de conseguir era através dos Pirineus. Entre a França e a Espanha, existem os Pirineus, certo? E era uma viagem que eles tinham que fazer a pé, tinha neve, era frio, e, enfim, foram nessa viagem, que durou cerca de 2 meses. Nem imagina, assim, né? Situação de guerra, você não tem comida direito, você faz todas as coisas meio que escondida, né? Até para contactar quem vai fazer a travessia, né? A pessoa que conhece as montanhas, né? Então, em outubro de 37, ele começou o caminho e em novembro saiu para os Pirineus, tá? E eram várias pessoas que estavam nessa viagem. Assim, eles foram até Barcelona, de Barcelona para os Pirineus. Então, foi uma marcha muito arriscada, cheia de dificuldades. E lá ele se fez conhecer como sacerdote, celebrou missa. Tem uma história muito bonita, assim, que foi um momento de grande dúvida dele, se era aquilo mesmo que Deus queria para ele, né? Continuar a obra. Daí tem uma história assim que ele passou por uma igreja que tinha sido destruída. E ele tinha pedido um sinal a Deus, ele queria uma rosa. E nisso ele acha uma rosa, acho que é em madeira, que ele tomou aquilo como sinal que era para ele continuar. E até muitas vezes, assim, nos oratórios da obra, tem essa rosa, uma rosa que fazem bem parecida. Eu já vi, assim, às vezes no banco, ou então no altar, tem esse desenho da rosa, por isso que tem essa rosa. Né? E lá para dezembro, eles conseguem passar para o Principado de Andorra, né? Através dos Pirineus, chegam na França e já foram direto para Lourdes para agradecer a Nossa Senhora o desenlace feliz da travessia. Então, assim, não é cheguei, tá tudo bem. Não, foram para Lourdes já agradecer, né? Fazer
essa peregrinação. E daí eles voltaram, né, para a Espanha, foram para Pamplona e depois em Burgos, e recomeçaram. Não escuto nada, Val. Aqui também não estou escutando. Mudo, 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 Valesca. Dá para ouvir? Agora deu. Deu? Agora sim, Vá, agora tá ouvindo bem. Até qual momento vocês ouviram? Vocês lembram? Eu acho que tá falando do Principado de Andorra, não foi? Isso, eu Que aí ia ele falar che- Andorra. que aí ele chegou e já foi direto para Lourdes Tá. para Então tá, agradecer. não perdi muita coisa, não. Então tá. Tá, então eles passaram, né, para Andorra, na França, e foram direto para Lourdes para agradecer que tinha dado tudo certo. Então, daí eles voltaram para a Espanha, para Pamplona, depois para Burgos, e recomeçar tudo de novo, num país assim que estava bem destruído por causa da guerra, né? Mas mesmo assim conseguiu multiplicar o apostolado, né? Chegar a mensagem dele para muitas pessoas. Então, em 1939, termina a guerra, ele volta lá para Madrid e viu que as bombas tinham destruído a Academia Dia e estava tudo em ruínas. Então, ele teve que recomeçar tudo de novo. E nessa época houve expansão da obra por outras cidades da Espanha, porém a Segunda Guerra Mundial impede novamente o começo do trabalho em outros países. Mas, assim, vou voltar um pouquinho na Espanha, como é que eles faziam, né? Ele e os primeiros. Durante a semana, eles trabalhavam, ficavam em Madrid, e sábado pegavam um trem, iam para outras cidades, né? Conhecer outras pessoas, e voltavam no domingo para casa, né? Então, era assim, era bem intenso, certo? Daí, essas viagens, né? A fim de conhecer mais pessoas e lhes explicar que podiam ser santos fazendo muito bem o seu trabalho.
oferecendo a Deus e tendo boa convivência com os parentes e amigos. E em 1941, o bispo de Madrid, Leopoldo Eijo e Garay, concede a primeira aprovação diocesana ao Opus Dei. Então, assim, desde 28 até 41, ele não tinha assim, uma aprovação de algum superior, né? Era sempre assim, buscando essa aprovação, falando da mensagem, mas assim, não muitas vezes bem visto, né? Pois era uma chamada diferente para a época. Até também, assim, algumas pessoas viam assim que a chamada dele tirariam outras pessoas como é que fala? Da vida religiosa, né? Porque então se pode ser santo, né, fora da vida religiosa, as pessoas não vão querer a vida religiosa. Mas ele falava que cada um tem a sua vocação, não é porque santo no meio do mundo que não vão ter os religiosos, que é uma vocação diferente. Ele até ajudou muitas pessoas, né, a ver a vocação para a vida religiosa, mas isso assim era um embate que também existia. Daí, novamente, no 14 de fevereiro, só que agora em 43, também durante uma missa, ele enxergou a solução jurídica que permitiria a ordenação de sacerdotes. Até o momento, ele era o único sacerdote da obra, né? Então, tipo, se vira nos 30, né? Atende um monte de gente e tal, né? Dele viu essa solução jurídica, que é a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. E isso foi muito bom, assim, pois ele precisava de mais sacerdotes que vivessem o espírito da obra, né? Porque não é qualquer um que entendia. Então, foi bom que ele conseguiu, né? Isso, e em 44, o bispo de Madrid ordenou os 3 primeiros membros sacerdotes do Opus Dei, que foi Álvaro de Portillo, José Maria Hernandes e José Luiz Muniz. Então, eles tinham, assim, mais braços, né, até para ir para outras cidades. Em 46, ele se muda para Roma, para estar próximo ao Papa. Depois ele, né, via o Papa como o Cristo, representante de Cristo na Terra, e ele queria estar próximo do Papa e conseguir a aprovação do Papa, né? Doía muito para ele não ter essa aprovação ainda. Então ele começou a morar com algumas pessoas da obra num apartamento perto da Praça de São Pedro, e da varanda da janela do quarto, né, dava para ver a varanda dos aposentos do Papa. E a primeira noite que ele chegou lá, ele passou a noite em oração, rezando pelo sucessor. E estava muito feliz também de estar ali tão próximo do Papa. E ele foi lá para Roma com essa razão primordial da aprovação pontífice, que outorgasse garantias à secularidade dos seus fiéis, né, que ele queria garantir que os fiéis fossem pessoas no meio do mundo, que não falasse, não, agora os membros do Opus Dei precisam ter vida consagrada, alguma coisa assim. Não, ele, né, queria que as coisas caminhassem da forma correta, né? Então, garantia a secularidade, a unidade e a universalidade do apostolado em todas as dioceses do mundo. Porém, não existia ainda no direito canônico algo que se adequasse a esse, assim, aqui tá escrito, né? A esse fenômeno pastoral, né? Então, eu vou explicar mais para frente um pouquinho isso. De Álvaro de Portillo, que já tinha estado em Roma procurando soluções, ficou à frente disso, porém não se resolvia. Chegaram a dizer, né, que o Opus Dei tinha chegado à igreja 100 anos de antecipação. Tipo assim, agora ainda não dá, mas daqui 100 anos, né, se chegasse daqui 100 anos, a gente terá, né, a solução. Enfim, eles continuaram trabalhando nisso, e a partir de Roma ele foi viajando por toda a Europa, né, para crescer o trabalho. E agora eu vou falar assim, um pouco das incompreensões que ele viveu
que foi ao longo de todo o tempo, né? Mas aqui ele falava, né, que Nosso Senhor permitiu que sofresse fortes contradições durante esses anos. São José Maria resolvia recorrendo à graça de Deus e à proteção maternal da Virgem Maria. Sabia que o Senhor escreve direito por linhas tortas e que se servia daquelas ocorrências para difundir o Opus Dei por toda a terra. Então, assim, ele vivia muitas contradições, muitas pessoas falavam muitas mentiras, né? E ele, assim, reagia a essas incompreensões com muita caridade e justiça, com amor à verdade e coração grande. Ele entendia, assim, que muitas pessoas que faziam aquilo era buscando proteger a igreja. É que ele falava assim: não julgue os outros, não ofendas nem sequer com a dúvida. Afoga o mal em abundância de bem. Semeia lealdade, justiça e paz. Passa por alto as interpretações retorcidas. Perdoa sempre, rapidamente e com um sorriso nos lábios. Deixa tudo nas mãos do nosso Pai Deus. Então é bonito ver, né, que estavam assim, falando mal dele, mal da obra, né? Mas ele buscava sempre perdoar e receber. E teve um livro que eu li, que tem uma história interessante, né? Que ele recebia sempre, né, depois que estava tudo mais ajeitado, toda quarta-feira ele recebia, aliás, nem estava tão... Apesar de não ter dinheiro, né? Dinheiro assim nunca sobrou, mas apesar de não ter dinheiro, toda quarta-feira ele recebia um sacerdote mais idoso com um bom almoço, né? Recebia e conversava, e era um sacerdote mais assim, chato, assim, carrancudo e tal, e ele recebia sempre com a melhor forma que ele podia. Daí, quem conta o livro, né, depois ele foi saber, né, que era um sacerdote que havia caluniado São José Maria anteriormente, mas ele fazia questão de receber bem. E sempre, né, no meio das dificuldades, ele recorria à intercessão de Nossa Senhora, com oferecimentos e romarias. Uma data, né, importante para a história da obra é 15 de agosto de 51, que foi a festa de Assunção da Nossa Senhora. Nesse dia ele consagrou em Loreto, né, ele fez a peregrinação do Opus Dei ao Docíssimo Coração de Maria, suplicando à Mãe de Deus que conservasse firme e seguro o caminho do Opus Dei. Então era um momento, né, de dificuldade que ele fez essa consagração. E ao longo de sua vida ele fez várias consagrações em diferentes santuários marianos no mundo. Em 47, a Santa Sé concede a primeira aprovação pontífice, né? A Santa Sé viu que era um chamado divino, porém ainda não se encaixava, né, na parte jurídica. Assim. E em 50, Pio XII concede a aprovação definitiva e permite a admissão de pessoas casadas ao Opus Dei e a descrição de sacerdotes diocesanos. Isso tantos casados poderiam pertencer, né, não precisava ser solteiro, e também o sacerdote de qualquer diocese que visse sua vocação, ele também poderia fazer parte, né, sem necessariamente ser um sacerdote né, vamos dizer, como é que fala? Ordenado pela Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. Da mesma forma em que uma pessoa, isso a Pri vai falar, mas da mesma forma, né, que um leigo vê a vocação, pode ser, né, numerário, supernumerário, o sacerdote também pode ver essa vocação. Daí acharam o enquadramento jurídico necessário para aquela altura, mas ainda não correspondia ao carisma fundacional. Mas pelo menos já estava aceito, né, assim, pela Santa Sé e tal. Daí, em 1959, houve a convocação para o concílio,
Concílio Vaticano II, em que São José Maria ficou muito alegre e esperançoso, né? E rezava muito pelo feliz êxito dessa grande iniciativa. E alguns membros da obra participaram, entre eles Dom Álvaro. Quando se publicaram os documentos conciliares, São José Maria encheu-se de alegria. Uma das minhas maiores alegrias foi ver como o Concílio Vaticano II proclamou com grande clareza a vocação divina do laicato. É porque no concílio foi declarado o chamamento universal à santidade. Na Constituição dogmática Lumen Gentium, está lá escrito, né? Todos os fiéis, sejam qual for o seu estado, situação social, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Santidade é essa que se promove na própria sociedade terrena, um teor de vida mais humano. Então, é o chamamento universal à santidade que vem assim do concílio através do trabalho de São José Maria. Hoje a gente está mais acostumado com essa ideia, mas para a época realmente era uma transformação. Então, depois disso foi feito o Conselho Geral Extraordinário da Opus Dei em Roma, com o objetivo de estudar a transformação em prelazia pessoal, assim que com o concílio gerou-se no direito canônico, né, poder ter a prelazia pessoal, que era uma figura jurídica prevista no concílio e se adequava ao fenômeno pastoral do Opus Dei. O que é? Não sei se lá na aula do 14 de fevereiro se a Pri falou, né, o que é a figura da prelazia pessoal. Porque normalmente a gente depende, né, das dioceses, né? Então a gente mora em Brasília, depende da diocese de Brasília. Na obra, a gente depende de uma pessoa, né, a prelazia pessoal, que é o prelado, né, que hoje é o Dom Fernando Oscaris. Então, assim, ele que vai orientando, né? E, enfim, daí a gente acaba também, por morar em Brasília, segue, né, as datas festivas e tal da diocese. Mas, né, quem é da obra também segue ao prelado. Não sei se deu para entender, mas é isso que é a prelazia pessoal, né, que segue uma pessoa que está lá em Roma, né, por escolha, né, escolheu e tal. Tá. Daí, de 70 até 75, foi um período em que ele fez várias viagens pela Europa e América, né, e teve vários encontros multitudinários com homens e mulheres nos mais diversos ambientes. Não sei se vocês já viram, né, mas tem vários vídeos em que ocorrem as tertúlias, que são conversas, não vou nem chamar de palestra, porque não é uma palestra, são conversas em que as pessoas fazem perguntas, ele vai respondendo sobre vários assuntos, né, sobre a doutrina, sobre fé, sobre a vivência cristã, e é muito bonito, assim, e é legal, né, que como é um santo mais recente, tem vídeo dele falando, né, tem a voz dele falando, é bem legal. No site da obra tem muitos desses vídeos também. E essas, né, tertúlias e tal foram muito importantes para o próprio apostolado, né, da obra. Eram muito vibrantes, né, e tal. E assim, só para resumir um pouco das viagens, né, assim, na América do Sul, ele foi em 1970 no México, em 72 na Península Ibérica, onde ele passou 2 meses. Isso é lá na Espanha e Portugal. Ele fez uma viagem, né, em várias cidades por 2 meses, apesar de estar pertinho, né, da casa, né, de Roma. Em 74 veio para a América do Sul, onde esteve no Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador e Venezuela. Então foi uma viagem de 3 meses, então eram viagens bem compridas. 75 para Guatemala e Venezuela, né? Em 75, 26 de junho, ao entrar no seu escritório ao meio-dia, José Maria teve uma parada no coração.
e pouco depois morreu, após olhar, né, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que ficava no seu escritório, e ele tinha muito carinho por essa imagem. Então, mais ou menos um ano depois de estar no Brasil, né? E então é o dia, né, que comemora São José Maria, 26 de junho. É por isso que eu botei lá no grupo até, né, que a gente está aproveitando o mês de junho para dar essas aulas. Nesse momento, em 75, a Opus Dei tinha cerca de 60 mil pessoas nos 5 continentes. Em 15 de setembro, Álvaro Del Portillo, né, um dos primeiros sacerdotes, foi eleito sucessor e fundador do Opus Dei. E ele é eleito pelas pessoas que moram em Roma, tanto homens como mulheres, eu acho. Já me explicaram, eu já esqueci, né? Mas são essas pessoas que estão lá que votam, né? Em quem vai ser o sucessor. Em 1982, né? São João Paulo II, né? Erige a Opus Dei como prelazia pessoal, então foi Dom Álvaro, né, que esteve ao lado dele durante muito tempo, conseguiu realizar como prelazia pessoal. Até Dom Álvaro falava, né, que depois disso ele poderia morrer, porque ele tinha realizado a missão de vida dele. Então, assim, São José Maria não viu a obra como prelazia, né, mas Dom Álvaro, sim, né, conseguiu. Tá. Em 92 foi feita a beatificação dele na Praça de São José Maria, na Praça de São Pedro. Em 94 faleceu Dom Álvaro, poucas horas depois de ter regressado a uma viagem à Terra Santa. E daí, dia 20 de abril, um mês depois, Dom Javier Echevarria é nomeado prelado, é o terceiro prelado. E tá. E agora em 2002 foi a canonização de São José Maria Escrivá pelo São João Paulo II. Eu conheço algumas amigas que foram na canonização. Nessa época eu não conhecia a obra ainda. Daí, enfim, é legal, né? Que é algo recente, delas foram e tal, e contam como é que foi. E atualmente prelado é Dom Fernando Oscaris desde janeiro de 2017. Né? Então, até assim, hoje em dia, todos os prelados são pessoas que viveram com ele, né? Conheceram bem, que muitos vão lá para Roma para ajudar, né, nos trabalhos, e conviviam bastante com ele. Dei aqui, né, uma frase dele: se em 1928 tivesse sabido daquilo que me esperava, teria morrido. Mas Deus, Nosso Senhor, tratou-me como menino, não me apresentou de uma só vez o peso todo, e foi me levando para diante, pouco a pouco, né? Então, assim, se ele já falasse, você vai ter, né, isso assado, né, no mundo todo, não sei o que, a pessoa ia falar, não quero, né, vai ser muito difícil, é impossível e tal. Então, foi pouco a pouco sendo construído, né? Então, ele deixou, só finalizando, né, ele deixou alguns escritos, um deles, o mais conhecido, é o livro Caminho, acho que eu falei já, a gente já falou, né? Deixa eu ver. Não tá dando foco, né? Livro Caminho. Deixa eu ver se eu tiro aqui esse negócio. A gente aqui. Vocês conseguiram enxergar, né? Esse aqui é o livro Caminho, que são tanto Caminho como o livro Sulco. Eu tinha esses outros livros, mas eu não achei, não. Como Forja, são livros feitos de anotações que ele fazia, assim, tanto de orientações que ele recebeu, como orientações que ele dava para as pessoas, né? Caminho tinha
foi o primeiro título de Considerações Espirituais. Foi, né, lançado em 1934. Então, lá no comecinho, né? Desuc em 1950 e Forja depois que ele já havia falecido em 87. Então, pegaram as anotações dele e fizeram Forja. Ele também escreveu o Santo Rosário, que é para meditar os mistérios da vida de Jesus e Nossa Senhora, ao recitar o terço. Também o livro Via Sacra, que também é para meditar os pontos da Via Sacra. E nesses dois ele coloca assim, né, escreve como se ele estivesse lá na cena, vivenciando aquele momento narrado. Daí tem o livro É Cristo que Passa, que é esse aqui, que são várias homilias. Daí É Cristo que Passa, daí Amigos de Deus e Amar a Igreja. Tá. E tem esse aqui, ó, Entrevista sobre o fundador do Opus Dei. Acho que é. Esse aqui é um livro, Entrevista sobre o fundador do Opus Dei, que é do Dom Álvaro, né? E tem um... Deve ser, bom, não sei. Que fala que é sobre compilação de entrevistas de São José Maria em vários jornais e revistas depois do concílio. Então, depois do concílio, né, ele foi como, por causa da questão da chamada Universal Santidade, vários jornais e revistas fizeram entrevista com ele, né? É isso. Daí, livro sobre ele tem um monte. Aqui em casa, eu tenho... Assim, o primeiro que eu li é um que é Pegadas na Neve, que é um livro mais fininho, mais simples. Tem um monte de livro, assim. Eu tenho aqui um, só que eu não li todos não, viu, gente? Deveria. Mas tem esse aqui. E tem essa coleção, assim, para quem quer saber, conhecer mesmo, tem esse aqui, ó. Eu já comecei a ler um deles, mas nunca terminei. É um livro bem grande, né? Esse do Andrés Velázquez. E tem um que é bem legal que eu li que chama Sonhais e Ficarei Aquém, que é bem durante a guerra, a época da guerra, que é bem legal esse livro. Que mais? E tem livro que é de história em quadrinhos, tem no YouTube, tem vídeos dele sobre, sobre a historinha dele no YouTube, só que é um desenho animado, só que ele é em português de Portugal, então assim, se for mostrar para criança, elas acham mais difícil entender. E recentemente foi lançado na Lumine TV um documentário, eu não assisti, não tenho. A Lumine foi lançado. E o que mais? Só para finalizar, hoje em dia a obra tem cerca de 90 mil membros, sendo que 98% são leigos e 2% sacerdotes. E desses 98% de leigos, 70% são casados, mais ou menos metade homens e mulheres. E é isso. Mais alguma? Assim, para quem quiser também, existe um aplicativo, né? Que eu falei, mostrei um monte de livro e tal. Existe um aplicativo que é ST José Maria, não sei, dá para ver? Que tem todos os escritos dele dentro, tem como fazer o plano de vida, tem as preces, tem um monte de coisa, né? O Santo Rosário. E é isso. Tem alguma dúvida, meninas? Algum comentário? Pode Valessa, falar. deixa eu te perguntar, você tinha falado que na prelazia pessoal as pessoas seguem uma pessoa, né? Isso. Aí nos outros casos segue o que é territorial? É pelo Normalmente é território do arcebispo? territorial. Normalmente, né? Vamos dizer,
É a diocese. É a diocese. Né? Ah, Então, como é que... eu não consigo pensar, mas assim, que eu anotei aqui. Normalmente os fiéis são determinados pelo território, a diocese. Na casa da prelazia pessoal, há um pastor na frente, né? Daí que tem o pastor, né? No caso da obra, é o prelado, e daí é formado, né, pelos sacerdotes e pelos demais fiéis. Então, por exemplo, na obra, né, dia 14 é um dia de festa, né? Então a gente vai, se reúne, não sei o quê, comemora, de repente participa de uma forma mais especial de uma missa e tal. Para o resto do mundo não é, entendeu? Mas, por exemplo, no Brasil, que tem os dias de preceitos, né? Até meio até regional, por exemplo, no Brasil, dia 8 de dezembro, né? Que é um dia de preceito, Senhora da Conceição. e não é feriado, né? Daí, na Austrália não é preceito. Sei lá, uma vez eu morei na Austrália um tempo, fui confessar, esqueci, não sei o que, falou, mas aqui não é preceito não, entendeu? É uma coisa assim, sabe? É territorial, assim, né? Deu para entender, mais ou menos? Essa questão da Sim. prelazia confunde um pouco, né? Assim, eu pessoalmente digo, gente, mas o negócio é tão jurídico, né? Que eu não sou nada advogada, né? Tipo, é tão assim, jurídico e tal, cheio dos mas é assim, tem que ser, né? Para ser correto, né? É isso. Eu posso mandar assim que eu queria mostrar. Vamos ver se eu consigo. Vou compartilhar aqui. Eu estava vendo aqui no site da Opus, a missa em comemoração a ele, dia 26, domingo, né? Não, segunda. Até Não. quero deixar o convite. Segunda-feira vai ter a missa, né, aqui em Brasília. Assim, que cada cidade faz quando pode, né? É paróquia São Judas, é o que, Asa Sul? É São Judas, 7h30 da noite? Isso. 7h30 da noite na São Judas vai ter a missa de São José Maria. E é uma missa, assim, para mim, assim, ela é muito especial, que é um momento onde reúne todo mundo. Então, é uma missa cheia, né? Aí, dia 27, aqui em Brasília. Então, é uma missa, assim, que normalmente, né, os trabalhos tem o centro masculino, tem o centro feminino, né? É Uhum. separado, mas é um dia que junta todo mundo, de você ver as famílias, daí tem criança, todo mundo assim, Sim. junto, misturado, né? É bem bonita essa missa, assim, para quem puder ir. Até um dia que a gente teria aula, né? A nossa última aula, mas eu estava falando com a Pri da aula não ser segunda por causa da missa. Apesar de que a missa é 7h30, é aula às 9h, né? Mas Uhum. até um dia assim, antigamente, né, antes de pandemia, a gente saía para jantar, os amigos, sabe? Era bem legal. É bem legal, né? Que para conhecer, né? Foi numa missa dessa que eu comecei a frequentar, né? A obra. Depois de uma missa dessa. Eu queria mostrar aqui para vocês o site. Não sei se todo mundo conhece. A Adélia conhece. Ela acabou de falar, né? Tá aparecendo? Ai, tá aparecendo minha Tá não, tela? Vá. Não? Meu Tá compartilhamento. aparecendo aqui. Eu tava vendo, tá várias cidades, eu vou estar viajando. Tem várias cidades. Eu tava vendo. Recife também, mas eu não vou estar em Recife. Eu vou para Recife, mas eu já vou estar em outra cidade ao lado. Vai ser 7 horas da noite também lá, mas eu não vou estar lá, senão eu iria. E eu vou estar no interior. Uhum. Mas vou ter outras oportunidades. Eu não estou conseguindo compartilhar, mas tem um site da obra que é muito rico, assim, para quem quiser fuçar, né?
explica o que é o prelado, notícias, e essa parte de vida cristã, ela é ótima, assim, para fazer oração, para aprofundar na doutrina também. Tá bom? Tá ótimo. Nosso santinho maravilhoso. Vou parar de gravar aqui.